A graça e a paz do Senhor Jesus a todos. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá no Salmo de número 23. Nós vamos cultuar ao nosso Deus e eu gostaria que você abrisse lá. Eu vou ler esse texto. Acompanhe comigo aí na sua Bíblia. Salmo 23 diz assim: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge-lhes a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Nós vamos cultuar ao nosso Deus e eu gostaria que você fechasse os seus olhos e que você pudesse meditar por alguns instantes nesse Salmo 23, quando ele diz: O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele é o pastor da sua vida, Ele é que te guarda, Ele é que te sustenta, Ele que conduz você todos os dias, a cada momento, a cada segundo da sua vida. E eu gostaria que você, nesse momento, começasse a se preparar, dizer: Deus, prepara a minha vida, prepara a minha mente, para poder cultuar ao Senhor, para poder te adorar, para poder ouvir a Tua palavra e entender a Sua mensagem que o Senhor tem para mim neste momento. Feche seus olhos, vamos orar agora. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, meu Pai, nós te agradecemos e te louvamos por essa oportunidade que nós temos de cultuar ao Senhor, de te adorar, ó Deus amado, assim como diz a Tua palavra em João capítulo 4, e que o Senhor está em busca de verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade, e que esse momento nós possamos adorar ao Senhor, nós possamos glorificar e exaltar a esse nome que está acima de todo nome, no qual a Tua palavra diz que todo joelho há de se dobrar e toda língua há de confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Tu és o Senhor da nossa vida, Tu és o Senhor da nossa história, da nossa família, Tu és o Deus que nos guarda. Louvado seja o Teu santo nome, Pai. Prepara as nossas vidas, ó Deus, para este momento de adoração e culto ao Senhor, em nome de Jesus. Que o Senhor venha repreender toda e qualquer intenção maligna contra as nossas vidas, ó Pai, todo e qualquer devorador da Tua palavra, e caia por terra agora em nome do Senhor Jesus. Pai, obrigado, Senhor. Nós oramos assim e te agradecemos, no nome precioso e amado do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Nós vamos orar por aquelas pessoas que nós temos o hábito de orar todo domingo, toda semana, às terças-feiras, e nós vamos levantar um clamor agora por essas pessoas. Eu quero compartilhar com vocês aqui. Nós vamos orar pela vida da nossa irmã Regiane, pela sua saúde, e agradecer a Deus porque o Senhor tem sustentado a vida dela, apesar da sua luta, apesar das suas dificuldades. Ela é uma pessoa que faz hemodiálise, né? Ela não tem mais funcionamento dos seus rins, mas Deus está sustentando a vida dela. Vamos orar por toda a sua família, pelo seu esposo, pelo Júlio, pela Nicole, pela Nelise, para que Deus venha abençoar esta família em nome do Senhor Jesus. Nós vamos orar pela nossa vida, da nossa irmã Rose Barros também. Sofre com câncer já há um bom tempo, mas vem aí lutando e Deus vem dando a vitória a ela a cada dia, a cada momento, a cada segundo da sua vida. Nós vamos orar pela sua vida emocional, pela sua vida espiritual, orar pela sua vida financeira também. Ela depende muito hoje da nossa igreja, dos nossos irmãos, da sua família, e nós vamos orar para que Deus venha suprir todas as suas necessidades. Nós vamos orar pela vida da nossa amiga Maria, a mãe da nossa irmã Cleide, né, que também está passando por problema de saúde, mas o nosso Deus é o médico dos médicos, Ele é o Deus todo-poderoso. E nós vamos orar pela vida da nossa amiga Dona Maria, para que Deus abençoe a vida dela em nome do Senhor Jesus. Nós vamos orar pela vida da Ellen, do Dante, esposa do Dante, que pediu oração pela sua família, para que Deus dê sabedoria pela vida espiritual da sua família, para que Deus esteja sustentando a vida deles também em nome de Jesus. E nós vamos orar também pela vida da Daniela, a filha da nossa irmã Marli, pela família dela, pelo seu esposo, pelo seu filho, por toda a sua casa. Eu gostaria que você também lançasse o seu pedido aí, aonde você está agora, no seu lar. Qual é o seu pedido de oração? Coloca diante de Deus. Deus ouve o seu clamor. Deus ouve a sua oração. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto nós pedimos ou pensamos.
conforme o seu poder que opera em nós. Feche seus olhos e eu vou ter uma palavra de oração agora por estas vidas. A oração da fé, como diz Tiago, cura o enfermo e o Senhor o restaurará. Nós vamos orar pelas famílias, pelos lares, para que Deus esteja visitando, abençoando, guardando, sustentando em nome de Jesus. Pai, obrigado, Senhor. Muito obrigado porque no início deste culto nós podemos também ter um momento de oração. E esse momento é um momento muito especial, onde nós oramos, ó Deus amado, e alistamos estas vidas que aqui estão. Oramos pela vida da nossa irmã Regiane, para que o Senhor venha repreender toda a enfermidade que está sobre a vida dela, que vai embora, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor venha, Deus amado, sustentar a tua filha emocionalmente, espiritualmente, financeiramente. Abençoa o Júlio, Senhor, no seu trabalho, no seu sustento. Abençoa a Nicole, a Denise. Nós apresentamos esta família diante do Senhor porque nós cremos que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Eu oro pela vida da nossa irmã Rose Barros, Senhor. Ó Pai, tenha misericórdia da tua filha, Senhor amado. Sustenta ela, ó Deus amado, no seu emocional, no seu espiritual, no seu financeiro também. Abençoa os seus filhos, toda a sua família, os irmãos que têm acompanhado a tua serva nessa trajetória da sua vida, ó Pai. O Senhor é Deus Todo-Poderoso e nós cremos que nada para o Senhor, Deus amado, é impossível. Tudo é possível àquele que crê. E nós oramos e pedimos para que o Senhor venha curá-la desta enfermidade maligna em nome de Jesus. Eu oro pela vida da Dona Maria, Senhor. Ó Pai amado, guarda o coração desta mulher, Senhor. Repreenda toda a enfermidade que está sobre ela, Senhor. Aquieta o seu coraçãozinho, ó Pai. Visita a sua vida, visita a irmã Cleide, visita, Deus amado, o irmão Luciano, toda a família Capalbo. Que o Senhor venha abençoar em nome do Senhor Jesus, ó Pai. E que a Dona Maria seja guardada e cuidada pelo doutor Jesus Cristo, o médico dos médicos, em nome de Jesus. Pai, oro pela vida da Ellen, do Dante, ó Pai, deste casal, da Mariana. Peço que o Senhor venha abençoar esta família em nome de Jesus. Oro pela vida espiritual deles, ó Pai. Que o Senhor venha, Deus amado, sustentar com a tua destra fiel e que o Senhor venha trazer todos os dias, ó Deus amado, o alimento, o pão nosso de cada dia na vida dos teus filhos, ó Pai. A mesa deles, ó Pai, que não venha faltar o pão e que eles sejam sustentados pelo Senhor, ó Pai amado, nesse período de pandemia, em nome de Jesus. Oro pela vida da Daniela, ó Deus, a filha da nossa irmã Marli, Senhor. O Senhor é Deus Todo-Poderoso e eu quero apresentar a família da Daniela diante do Senhor. O seu esposo, seus filhos, ó Pai, a sua casa, a sua família, Senhor. O Senhor é Deus Todo-Poderoso e eu oro para que o Senhor venha abençoar a vida da Daniela, ó Pai, a vida do seu esposo, da sua casa, em nome do Senhor Jesus. Abençoe a irmã Marli, abençoe o irmão João, ó Pai, que estão longe de nós, ó Deus amado, fisicamente falando, mas tão perto em espírito, nas nossas orações, ó Pai, que o Senhor venha guardar e abençoar a irmã Marli, o irmão João, ó Deus amado, no novo lar, ó Deus amado, em nova cidade, que o Espírito Santo possa conduzir eles, ó amado, à casa do Senhor, que eles possam encontrar uma igreja na qual eles possam congregar, Deus amado, lá em Tu, ó Pai. Nós abençoamos a vida deles também. Obrigado, Senhor, nós oramos assim e nós te agradecemos no nome precioso e amado do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Em nome de Jesus. Amém. Continuando a nossa celebração, nós vamos estar declarando nessa primeira música que nós adoramos a Deus por quem Ele é. Não pelas coisas que Ele pode fazer, nem por aquilo que Ele pode nos dar, mas nós adoramos Deus por quem Ele é. Ele é o nosso Deus Todo-Poderoso, Ele é o nosso Deus, o nosso refúgio, a nossa fortaleza, em quem nós confiamos, em quem nós depositamos toda a nossa esperança. Que você declare conosco nessa canção, em nome de Jesus. Pensa no que fez em mim, te busquei.
Cantando essa música, me veio aquela vontade de falar só vocês. Eu sei que em casa vocês também estão adorando a Deus do mesmo modo como nós estamos adorando aqui. E eu queria te fazer um convite nessa música. Ela diz: vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és o meu Deus. É um Deus totalmente amável, é um Deus totalmente digno e tão maravilhoso para nós. Eu muitas vezes repito isso, né? Na história não há história de um Deus que se entregou pelos seus, que deu a sua vida. Mas o nosso Deus fez isso. Ele morreu numa cruz para nos dar a vida. Não há amor maior do que um Deus Todo-Poderoso dar o seu Filho para morrer por nós. Ele deu o seu Filho e por isso Ele é digno de toda a honra, de todo louvor, de toda a glória, de toda adoração. Ele é digno. Eterno Rei, essa última canção que nós estaremos cantando, ela diz: vinde a mim. Essas semanas, eu estou escrevendo alguns textos sobre Mateus 6, e Jesus ele está ali falando aos seus discípulos de buscar ao Pai no seu quarto em secreto, e antes disso ele fala sobre a caridade, sobre como nós devemos ajudar as pessoas. E você vê no exemplo de Jesus o que ele fez pelas pessoas. Ele nunca fez para que aparecesse aos outros, ou nunca fez um milagre para que as pessoas falassem: olha, ele fez um milagre. Os milagres acompanhavam a Jesus porque ele era o Messias, ele tinha que realizar aqueles milagres para que as profecias messiânicas se cumprissem na vida dele. E Jesus ele nos ensina a mesma coisa, a amarmos o nosso próximo, a estarmos próximos uns dos outros, a fazermos com generosidade, a nos darmos com generosidade. E eu gostaria que você cantasse essa música e soubesse que existe um Jesus, existe um Deus que te ama e que está disposto a levar o seu fardo, que está disposto a tirar esse cansaço, essa dor, isso que você está sentindo. Se você está sentindo isso, eu quero te convidar a entregar tudo nas mãos de Jesus. Ele quer fazer na sua vida e Ele quer operar um milagre na sua vida. Amém? Vinde a mim. Vinde a mim, vós que estáis cansados. Vinde a mim, os sobrecarregados. Vinde a mim, todos que têm sede. Vinde a mim, disse Jesus.
estar passando por um momento da palavra, mas antes disso, eu gostaria de fazer uma oração. Gostaria de colocar a sua vida que sente que precisa, né? Seja por motivo de doença, seja por motivo de aflição na sua alma, seja você que esteja sobrecarregado, cansado, estressado, frustrado. Eu gostaria de orar por você. Eu gostaria de convidar você a depositar nas mãos de Jesus tudo isso. Amém? Senhor Deus, nós estamos aqui humildemente pedindo ao Senhor, ó Pai, para que o Senhor intervenha, ó Deus, na causa dos meus irmãos, naqueles que estarão assistindo esse vídeo, ó Pai. Que a Tua graça, ó Deus, o Teu poder alcance essas vidas, ó Pai. Aqueles que têm se sentido sobrecarregados, aqueles que têm se sentido frustrados, aqueles que têm se sentido, ó Deus, com a alma sobrecarregada, todo o peso, ó Deus, toda a depressão, ó Pai, nós oramos em nome de Jesus, ó Deus, e nós pedimos a Tua cura, nós pedimos a Tua libertação, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Aqueles que estão doentes, ó Pai, que o Senhor visite, Deus, os seus lares, ó Pai, que eles sejam restaurados, que eles sejam, Deus, levantados pelo Senhor, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, que nós venhamos, Deus, tomar posse, ó Deus, do poder que há no nome de Jesus, ó Deus, e nós cremos no Senhor, ó Pai, nós depositamos a nossa esperança, a nossa fé no Senhor, ó Pai. Nós não queremos olhar para as circunstâncias, nós não queremos olhar, ó Deus, para aquilo que, Deus, tem nos dado medos, mas nós queremos confiar em Ti, ó Deus. E nós queremos dizer, ó Deus, vinde, Deus, a mim, ó Deus, venha a nós, ó Deus, que o Teu poder venha, Deus, estar sobre a nossa vida, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai, e a todos aqueles que Te conhecem, ó Pai, que venham proclamar esse amor, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Nós estaremos passando para a palavra. Amém? Irmãos, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, por favor, lá em Mateus capítulo 5, versículos de 13 até o versículo 16. O tema dessa mensagem é: não há mais tempo para se esconder. Não há mais tempo de nós escondermos diante da palavra de Deus, do nosso testemunho, aquilo que o Senhor quer que nós façamos. E eu gostaria então que você abrisse a sua Bíblia e compartilhasse comigo, aí, participasse comigo dessa mensagem, ok? Lá em Mateus capítulo 5, versículos 13 a 16 é assim: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançado fora ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras e glorifiquem ao vosso Pai que estás no céu. Eu gosto muito de compartilhar com os irmãos e gostaria de ler algo aqui muito especial que o meu pastor me disse. Ele disse assim: meu pastor e amigo Valdemar sempre repetia esta mesma frase em suas pregações: quando uma alma se converte ao Senhor Jesus Cristo, o mundo saberá. Sim, o Evangelho traz transformação de vida, de comportamento, disposição, compreensão, pensamentos e atitudes. Tudo é novo, tudo muda. Tudo em nosso interior vai mudando a cada dia. Tudo novo na nova vida. Estamos tendo, como igreja, uma grande oportunidade de fazer a diferença diante da nossa sociedade, na vida das pessoas, pois elas estão aflitas e sem rumo, precisando de uma palavra de fé, uma palavra de esperança e uma palavra de amor. É momento de dedicarmos nesse nosso novo tempo em ajudar o nosso próximo. Mas de que maneira que nós podemos ajudar? Orando, evangelizando, contribuindo financeiramente, ouvindo, dando a essas pessoas, acima de tudo, o amor do Senhor Jesus. O amor que nós recebemos de Jesus Cristo, nós temos que passar a essas pessoas. Eu gosto muito de pensar assim, né? Como diz lá em 2 Coríntios 5,17. E assim, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas antigas se passaram, eis que tudo se fez novo. Ou seja, quando nós nos convertemos, nós passamos a ser uma nova pessoa em Cristo Jesus. Aí então vem a pergunta: pastor, mas como eu sei e como que eu vou viver como uma nova criatura?
Obviamente que a partir do momento que você começar a estudar as Escrituras, que você começar a ter um discipulado, alguém caminhar contigo na fé, você vai aprendendo a viver essa nova vida com Cristo Jesus. E o texto aqui é claro, quando Jesus se porta aos seus discípulos, falando sobre dois exemplos. Primeiro ele fala do exemplo do sal, e depois ele fala do exemplo da luz. O sal tem as suas propriedades, e uma das qualidades do sal, né, é que o sal ele tinha a função de conservar os alimentos, e a segunda função do sal era dar sabor aos alimentos. Nós, como cristãos, temos que conservar a nossa doutrina, a nossa vida espiritual, a nossa fé, nós temos que conservar a nossa caminhada cristã. Por isso que hoje o tema dessa mensagem é fazer a diferença no mundo. Como nós podemos fazer a diferença no mundo? Através da palavra do Senhor. Nós podemos pensar de que maneira? De que as pessoas que estão lá fora, muitas delas não leem a Bíblia. Mas como elas sabem acerca da Bíblia? Quando ela olha para a minha vida e olha para a tua vida e vê que nós somos diferentes, de que nós nos relacionamos de uma forma diferente, que o nosso tratamento uns com os outros é diferente, o marido trata a esposa de uma forma carinhosa, de uma forma cordial, a mulher também, ela por si só, ela cuida do seu marido, cuida do seu lar, e então as pessoas começam a perceber, essa família é diferente. Mas por que ela é diferente? Porque ela tem Jesus em seu coração. Esse é o nosso desafio na vida cristã, é caminhar com Cristo dia após dia. A primeira qualidade do sal é de conservar, ser o conservante, e nós como igreja precisamos conservar a nossa doutrina, a nossa fé, os cânticos espirituais. Nós temos que mostrar à sociedade, às pessoas, diante dessa pandemia, de que ainda há uma solução, ainda há uma esperança de transformação de vida para a nossa sociedade. O mundo está inseguro, financeiramente, emocionalmente, espiritualmente. As pessoas estão tentando se encaixar, ver como que vão fazer a sua caminhada daqui para frente. E quando nós olhamos aqui, nesse texto, Jesus se depara com essa palavra, dizendo aos seus discípulos, vós sois o sal da terra. Mas se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora, ser pisado pelos homens. A propriedade do sal exclusiva é essa, conservar e dar sabor. Eu quero fazer uma pergunta para você hoje. Você tem conservado a sua vida, a sua doutrina, a caminhada com Cristo? Você tem sido um crente conservador nas coisas de Deus? Ou você tem sido um crente mais ou menos? Não existe mais ou menos. Ou você é mais ou você é menos. Não existe um meio termo, né? Como o Senhor Jesus disse lá no Antigo Testamento, na visão de João, no Apocalipse, de que o homem, né, o homem de Deus, ele não pode andar longe dos caminhos do Senhor. Ele tem que andar próximo de Deus, debaixo das asas do Senhor. Ele não pode ser nem quente nem frio, né? Ou quente ou frio, mas não pode ser morno. E é assim que nós devemos ser, crentes fervorosos no Senhor, crentes que vão caminhar com o Senhor, que vão ser sal nessa terra, salgar a terra, conservar a terra através da palavra de Deus. Outra propriedade do sal é temperar, né? É dar sabor. Nós temos que dar sabor ao mundo, o sabor de Jesus, através do amor, da fé, da esperança. Essa é a nossa trajetória, essa é a nossa caminhada. Para ser sal aqui nessa terra, nós devemos caminhar com Cristo, nós devemos olhar para o Senhor como único autor e consumador da nossa fé. Nós vamos voltar a sonhar os sonhos de Deus, aquilo que Deus tem para nós, aquilo que Deus quer que você faça, quer que você seja diante da sociedade, seja no seu trabalho, na faculdade, na vizinhança. As pessoas possam olhar para você e falar assim, poxa, aquele meu vizinho, ele é diferente. Ele me cumprimenta pela manhã, bom dia. Quando ele chega, boa noite, boa tarde. Nós somos diferentes. Mas o que mais chama atenção diante da sociedade hoje é o seu comportamento, é a sua atitude, é o seu testemunho. Isso faz a diferença diante da sociedade também. Outra coisa importante que ele fala aqui, ele diz que nós somos a luz do mundo. Mas propriamente nós não somos a luz do mundo, nós somos reflexo da luz de Cristo aqui na terra. O Evangelho vem até nós,
nos iluminou, nos transformou e nós possamos passar agora essa luz que vai brilhando aonde quer que você esteja. As pessoas vão olhar para você e vão ver a luz de Cristo na sua vida, nas suas atitudes, assim como diz lá em João capítulo 9, versículo 5. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Jesus está aqui no mundo hoje, sim está, através de quem? Através da sua igreja, através do seu povo. Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo, lá em Mateus, no capítulo 9, no versículos 35 até o versículo 38. E nós vemos aqui que Jesus, na sua caminhada, na sua trajetória, ele sempre abominou o religioso. Os fariseus, os saduceus, eram homens que eram doutores da lei, conheciam a palavra do Senhor na sua maior profundidade, mas na hora de colocar em prática, de viver o evangelho genuíno, eles deixavam a desejar. E é essa oportunidade que nós temos hoje, de como igreja, de viver o evangelho da maneira que agrada ao coração de Deus. E por isso que lá em Mateus, no capítulo 9, versículo 35 a 38, diz assim: E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo as multidões, compadeceu-se delas porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu aos seus discípulos: A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande mais trabalhadores para a sua seara. Jesus, então, na sua trajetória, na sua caminhada, ele percorrendo cidade após cidade, pregando o evangelho, as necessidades apareciam, ele curava pessoas, libertava pessoas, mas ele estava sempre dando ênfase ao que era mais importante: a pregação do evangelho. O reino de Deus está próximo. E nós temos que seguir esta mesma pregação de Jesus hoje, porque o mundo está perdido, o mundo está aflito, o mundo está exausto, o mundo está cansado. E nós temos a palavra de vida, nós temos a palavra que transforma a vida das pessoas. Nós podemos dizer às pessoas, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Você pode dizer esse versículo à pessoa e explicar a ela o amor de Deus, o amor da cruz, o amor de um Deus que desceu da sua glória e veio este mundo com a única finalidade: resgatar o homem pecador e levá-lo de volta para o seu reino. Olha que coisa linda, que coisa maravilhosa, quantas coisas nós podemos dizer às pessoas, quantas oportunidades nós temos de dar às pessoas a esperança do amor de Deus. E então aqui Jesus, percorrendo as cidades, ele vai caminhando, ele vai curando, abençoando pessoas, mas chega em dado momento da história, ele vira aos seus discípulos e diz: olha, a seara é grande, há muito trabalho a ser feito, mas são poucos que se dispõem. Hoje a igreja, na sua maioria, quando nós olhamos, há um número muito grande de cristãos. A estatística diz que no Brasil há muitos cristãos, e a cada dia sobe esse número. Mas cristãos consagrados são poucos. São poucos hoje. São poucos hoje que estão realmente obedecendo os princípios da palavra de Deus. São poucos aqueles que estão dedicando tempo à sua oração, à leitura da palavra, à devocional, a cuidar das pessoas. São poucos aqueles hoje. Sabe por quê? Porque o Evangelho de Jesus, ele nos chama ao compromisso. Por isso que Jesus virou aos discípulos e disse: olha, rogai, orai, para que o Senhor mande mais trabalhadores para a sua seara, porque o campo é vasto, há muita coisa a ser feita, e esse é o nosso papel. Por isso que o tema dessa mensagem, ele vai falar: não há mais tempo para se esconder. Ou você é cristão de fato, consagrado ao Senhor, ou você não é um cristão consagrado. Ou você nunca foi um cristão, ou você nunca nasceu de novo, você nunca entendeu a mensagem do Evangelho, do que é nascer de novo, do que é ser uma nova criatura. Porque aquele que nasceu de novo, ele não consegue se esconder, ele não consegue mais fazer com que as pessoas não percebam a transformação que Deus tem feito na sua vida. Como disse o meu amigo, pastor Valdemar, quando uma alma se converte, o mundo saberá. Por quê? Porque aquele mentiroso que se converte,
ele deixa de mentir e agora ele vai falar a verdade. Aquele que roubava com as suas próprias mãos, tirava das pessoas, agora como homem transformado, ele vai usar as suas mãos para abençoar as pessoas. Aquele que blasfemava, que falava palavrões, agora ele vai falar palavras que abençoam a vida das pessoas, porque o Evangelho traz transformação. O Evangelho traz transformação na vida das pessoas. Não é uma vida aparente, é uma vida que começa aqui, ó, dentro do nosso coração. O nosso coração é transformado, a nossa mente é transformada. Nós conseguimos agora olhar para o mundo de uma forma diferente, já não mais como oportunidade de pecar, de fazer algo que é errado, mas agora nós temos a oportunidade sim de ser pescadores de homens, como o Senhor Jesus disse aos seus discípulos. Se vocês viram esse milagre que eu fiz, se ficaram maravilhados de tanta quantidade de peixes que eu cedi a vocês por esse milagre, vocês não sabem ainda o que tem por vir na vida de vocês. Vocês terão prazer de cuidar de pessoas. E eu quero perguntar para você, você tem prazer de cuidar de pessoas? Você tem prazer de orar por pessoas? Você tem prazer de ensinar a Bíblia para as pessoas? Nós somos chamados para fazer a diferença. E a segunda parte dessa mensagem, falamos sobre o sal, as propriedades do sal, a qualidade do sal. E agora eu vou falar também da qualidade de ser o reflexo da luz de Cristo aqui na terra. Não dá para se esconder. Não dá para ser a crente agente secreto. Porque as pessoas vão perceber na sua vida, na sua atitude, no seu comportamento, de que você já não é mais aquela mesma pessoa. Por isso que o texto diz aqui, vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que estás nos céus. Irmãos, eu gosto muito do livro de Tiago. Eu gostaria que você abrisse lá, Tiago capítulo 2, versículos 14 a 26. Tiago dá uma aula aqui para nós hoje, como povo de Deus, e eu quero encerrar essa mensagem com esse texto, que diz assim, Tiago capítulo 2, versículos 14 até o versículo 26. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tem obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhe dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só é morta. Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo? Ó homem, insensato, de que a fé sem obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu as Escrituras, a qual diz, ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. E foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. De igual modo, não foi também justificado por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Nós, como igreja, estamos tendo muitas oportunidades. Oportunidade de testemunhar, oportunidade de orar, oportunidade de abençoar as pessoas com uma cesta básica, com um alimento. Nós temos oportunidade hoje
de orientar as pessoas sobre a sua vida financeira. Nós temos a oportunidade hoje de conversar com um pai, com uma mãe que está aflita e não sabe como lidar com o seu filho. Enfim, hoje a igreja, ela tem a oportunidade de fazer a diferença diante da nossa sociedade. E eu quero chamar você hoje para esse compromisso, para que você seja a igreja do Senhor Jesus, para que você mostre às pessoas, não só pelas palavras bonitas. O mundo está cansado de ouvir palavras bonitas, mas o mundo hoje está querendo receber da igreja o amor, as atitudes, as obras. Nunca se viu antes o que nós estamos vendo agora com essa pandemia. Muitas pessoas desempregadas, muitas pessoas endividadas, muitas pessoas tristes, doentes não só devido ao Covid-19, mas doentes emocionalmente, com tantas doenças psicossomáticas. E aonde nós estamos? Aonde você está? Aonde eu estou? Aonde nós como igreja estamos? Assim como Jesus sempre escolheu estar no meio da multidão, no meio do povo, das pessoas, porque ele sabia que ali havia necessidades. E esse é o nosso papel. Nós temos que romper com as quatro paredes e apresentar para o mundo Cristo Jesus, mas não só com as nossas palavras, mas com as nossas atitudes, com a nossa forma de pensar, com a nossa forma de encarar o mundo de uma forma diferente, à luz das Escrituras, à luz da palavra do Senhor. Por isso que Tiago diz: o que adianta? Se uma pessoa vir a você com uma necessidade, e você tenha o seu celeiro, você tem a sua despensa cheia, e a pessoa necessita de um arroz e um feijão, de uma mistura, e você simplesmente, olha, eu vou orar por você, que Deus te abençoe, vá em paz. Não faça isso. Não faça isso. Abençoe aquela família, abençoe aquele homem, aquela mulher, aquele jovem, aquele adolescente. Abrace, traga a ele uma palavra, faça uma oração, dê o seu ouvido para que ele possa falar e você simplesmente ouvir com empatia aquilo que ele está te dizendo. Eu quero deixar essa mensagem hoje para nós como igreja, para você que está aí na sua casa recebendo esta palavra hoje, que você possa ser salvo. Que você seja aquele sal que venha conservar a sua doutrina, que você não venha ser levado por todo e qualquer vento de doutrina, mas que você possa realmente conservar a sua vida espiritual, a sua essência. Podemos visitar outras comunidades, podemos ter outros amigos de outras denominações, de outras comunidades, mas como dizia meu pastor Valdemar, eu não posso perder a minha identidade. Eu não posso negociar a minha fé, a doutrina, aquilo que eu aprendi no berço do Evangelho, por qualquer tipo de doutrina, por qualquer tipo de ensinamento. Pensa nisso. E é por isso que nós professamos a fé e nós somos chamados de cristãos evangélicos. Igreja Cristã Evangélica do Caiçara, Igreja Cristã Evangélica do Boqueirão, Igreja Cristã Evangélica da Curva do Oeste, Igreja Cristã Evangélica da Vila Antártica. Nós temos uma doutrina, nós somos fiéis à Palavra de Deus, às Escrituras. Eu gostaria de deixar essa mensagem para você hoje, para você, meu amigo, minha amiga, que ouviu essa mensagem, vai ouvir essa mensagem hoje. Eu gostaria que você pensasse nisso. Jesus te chama. Ele te chama para caminhar com Ele, para ser igreja, para ser templo do Espírito Santo no qual Ele possa habitar. Pensa nisso. Hoje é o seu dia. Hoje é a oportunidade que Deus está dando para você de o conhecer e de confessá-lo como o único Salvador e Senhor da sua vida. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos. Eu quero orar por você. Aí onde você está agora, sentado no seu sofá, na sua cadeira, na sua casa, eu quero orar pela sua família. Eu quero orar pelo seu lar. Eu quero orar pelo seu trabalho, se você está desempregado.
Deus pode prover um emprego para você. Talvez você esteja aí angustiado. E Deus está falando contigo hoje através da sua palavra. Que você possa ser sal e o reflexo da luz de Cristo aqui na terra. Aonde há trevas, há o brilho do Senhor. Porque as trevas não prevalecem sobre a luz de Cristo. Porque a luz do Senhor, ela brilha mais alto e ela brilha mais longe. Feche seus olhos e vou orar por você. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, eu quero orar, Deus amado, por todas as pessoas que estão recebendo essa mensagem agora. Que o Espírito Santo de Deus possa abençoar o coração do teu filho e da tua filha. Que o Espírito Santo, Deus amado, possa tocar de uma forma sobrenatural em seus corações, trazendo o arrependimento dos seus pecados, o conserto da sua vida, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Que a igreja do Senhor, ela possa se levantar na esperança, na fé, no amor, na virtude, nas boas obras, porque nós somos chamados para pregar o Evangelho e abençoar as pessoas. Que orar também por aqueles que vão receber essa mensagem, mas que ainda não se decidiram por Cristo Jesus. Que o Espírito Santo possa tocar agora e batizar. Traga o genuíno arrependimento, Deus amado, a esses ouvintes, ó Pai, que possam confessar, dizer: Jesus amado, neste momento eu quero entregar a minha vida para o Senhor. Eu reconheço que eu sou pecador. Eu reconheço que o Senhor morreu na cruz pelos meus pecados. Eu reconheço que eu preciso de Ti. Pai, me batiza agora. Entra na minha vida e muda a minha história. Em nome do Senhor Jesus. Eu oro, Senhor amado, por todas as famílias do Caiçara, todas as famílias que vão receber essa mensagem. Que o Espírito Santo venha tocar e abençoar agora, em nome do Senhor Jesus. Quero lembrar nessa oração do nosso irmão Francisco, da irmã Edna, do Yuri, da Sara. Quero pedir que o Senhor venha abençoar esta família, Senhor, e que o Senhor venha repreender toda enfermidade sobre a vida deles, ó Pai. Que o Senhor abra as comportas dos céus e venha derramar chuvas de bênçãos do Senhor sobre as suas vidas, ó Pai, de cura e de restauração, Senhor. Abençoe, Deus amado, todo o teu povo, toda a tua igreja. Eu oro assim, Pai, e te agradeço por essa oportunidade, em nome do Senhor Jesus. Nós estamos encerrando essa celebração. Eu quero deixar o meu abraço a você, a toda a sua família. Que você tenha uma semana excelente, muito abençoada por Deus. Que Deus te guarde, sustente. Eu vou orar mais uma vez e vou dar a bênção apostólica. Senhor, nosso Deus, em nome de Jesus, obrigado por esta palavra, obrigado por essa noite. Por Deus amado, obrigado por essa mensagem. Que o Espírito Santo possa ministrar ao coração dos teus filhos, dos nossos amigos, nossos irmãos, da família Caiçara, ó Deus, que o Senhor venha guardar em nome do Senhor Jesus. Que a graça do Senhor nosso Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com todos vós, Igreja Cristã Evangélica do Caiçara, e todos os nossos amigos, ouvintes da Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Uma boa semana. Um forte abraço. Tchau, tchau.